Olá, mais uma semana começando e nós continuando a nossa leitura, né? Já estamos mais ou menos na metade do livro. Hoje nós vamos começar o capítulo 22. Eu vou dividi-lo, tá? Porque ele é longo. Mas não tem como dividir em três. Eu disse que ia dividir em três partes, mas não tem como. Porque tem uma parte aqui que não dá para parar no meio, tá? Então vamos ficar 2 vídeos mais ou menos longos, tá bom? Então vamos lá. Não acredito, disse Nathalie Rubin ao telefone. Simplesmente não acredito. Onde o senhor está? Gregórios disse que estava em Lisboa e que precisava de livros em alemão. Livros, ela riu. Só podia mesmo ser isso. Ele enumerou o maior dicionário alemão-português que existisse, uma gramática portuguesa detalhada, árida como um livro de latim, nada de bobagens que pretensamente facilitassem a aprendizagem, e uma história de Portugal. E depois, algo que talvez nem sequer existe, uma história do movimento português de resistência contra Salazar. Parece aventura, disse Nathalie. E é mesmo, confirmou Gregórios. De certa maneira, é. Faço o que posso, respondeu ela em português. Inicialmente, Gregórios não entendeu, mas depois estremeceu. Uma de suas alunas sabia falar português. Não podia ser. Aquilo destruía a distância entre Berna e Lisboa. Destruía a magia, toda aquela magia louca de sua viagem. Amaldiçoou o telefonema. Alô, o senhor ainda está ouvindo? É que a minha mãe é portuguesa, caso tenha ficado surpreso. Gregórios disse que ainda precisava de uma gramática de persa moderno e lhe deu o título do livro, que há 40 anos custara 13,30 francos. Disse que o comprasse se ainda existisse, caso contrário, que comprasse outro. E disse aquilo como um menino rebelde que não quer que lhe roubem os sonhos. Pediu o endereço dela e lhe deu o nome do seu hotel, dizendo que ainda naquele dia o dinheiro seguiria pelo correio. Se sobrasse algum, bem, talvez voltasse a precisar de alguma coisa mais tarde. O senhor está abrindo uma conta comigo? Gostei da ideia. Gregórios gostou do seu jeito de falar aquilo. Se ela ao menos não soubesse português. O senhor causou uma enorme confusão por aqui, disse ela, quando se instalou um silêncio na linha. Gregórios não quis saber de nada. Precisava de um muro do desconhecimento entre Berna e Lisboa. O que foi que aconteceu? Acabou perguntando. Esse aí não volta nunca mais, tinha dito Lucien von Graffenried, no meio do silêncio espantado, quando Gregórios fechara a porta da sala de aula atrás de si. Está doido, disseram outros. Mundus não vai embora assim, sem mais nem menos. O Mundus? Nunca. Vocês não sabem ler os rostos, replicara von Graffenried. Gregórios nunca teria imaginado que Graffenried fosse capaz de afirmar isso. Estivemos na sua casa e tocamos a campainha, disse Nathalie. Eu podia jurar que o senhor estava lá.
A carta para a CAD só chegara na quarta-feira. O diretor passara a terça-feira inteira tentando apurar com a polícia se havia tido algum acidente. As aulas de latim e de grego haviam sido canceladas e os alunos tinham ficado por aí, sem rumo, sentados nos degraus da escadaria. Tudo tinha saído do eixo. Natalie hesitou. Aquela mulher, quero dizer, achamos aquilo intrigante. Desculpe, acrescentou quando ele não respondeu. E na quarta, no intervalo, encontramos um comunicado no quadro informando que até segunda ordem o senhor não daria mais aulas e o próprio CAD se encarregaria delas. Uma delegação de alunos foi até a sala de CAD para pedir informações. Ele estava sentado à mesa de trabalho com a sua carta à frente. Estava diferente, mais modesto, mais ameno, nada de poses de diretor, etc. Não sei se devia fazer isso, disse ele, mas então leu a passagem de Marco Aurélio que o senhor tinha citado. Perguntamos se ele achava que o senhor estava doente. Ele ficou muito tempo calado, olhando pela janela. Não tenho como saber, acabou dizendo, mas no fundo acredito que não. Imagino que ele tenha sentido alguma coisa nova, algo quase imperceptível, e, no entanto, revolucionário. Imagino que tenha sido como uma explosão muda que modificou tudo. Contamos a cena da mulher. Sim, disse Cade, sim. Fiquei com a sensação de que, de certa forma, ele o invejava. O Cade é legal, disse Lucien depois. Não pensei que fosse capaz disso. E é verdade, mas é tão chato na aula. Nós adoraríamos que o senhor voltasse. Gregório sentiu uma ardência nos olhos e tirou os óculos. Engoliu em seco. Não posso dizer nada sobre isso agora. Mas o senhor não está doente, está? Quero dizer... Não disse, não estava doente. Não, perdão, a entonação não é essa. Não, disse, não estava doente. Um pouco maluco, mas não doente. Ela riu como ele nunca a havia escutado rir, sem aquele jeito de princesa. Foi uma risada contagiante e ele também riu, surpreso com a leveza inaudita, para ele desconhecida, da sua risada. Riram em uníssono durante um instante, um provocando o riso do outro. Continuaram rindo. O motivo já não importava, só o riso. Era como andar de trem, com uma sensação de roda sobre trilhos, um ruído carregado de aconchego e de futuro, que ele desejou que nunca mais acabasse. Hoje é sábado, disse Natalie rapidamente quando terminou. As livrarias só ficam abertas até às 4. Vou sair logo. Natalie, gostaria que essa conversa ficasse entre nós, como se não tivesse existido. Ela riu. Que conversa? Até logo. Gregórios observou o papel da bala que ele, na noite anterior, guardara no bolso do casaco e que de manhã sentira ao enfiar a mão no bolso. Tirou o fone do gancho e colocou-o corretamente. O serviço de informações telefônicas lhe dera 3 números para o nome Rubim. Da segunda vez, acertara. Ao discar os números, tivera a sensação de se atirar de uma falésia para o vazio.
Não se podia dizer que ele agira precipitadamente ou a partir de um impulso cego. Ficara muito tempo com o telefone na mão, colocara-o no gancho diversas vezes e fora até a janela. Segunda-feira era dia 1º de março e a luz naquela manhã já fora diferente. Era a luz que imaginara quando o trem partira da estação de Berna em meio a uma nevasca. Não havia qualquer motivo para ligar para a moça. Papel de bala no bolso do casaco não era motivo para ligar, sem mais nem menos, para uma aluna com quem nunca se trocou nenhuma palavra sobre assuntos particulares. Muito menos depois de ter fugido, e quando um telefonema podia significar um pequeno drama. O que teria, portanto, motivado a sua decisão? O fato de não haver nenhum argumento a favor e todos contra? E o que acontecera era que eles haviam rido juntos durante alguns minutos. Fora como um contato leve, diáfano, sem existência, algo que deixava qualquer contato físico parecer uma manobra desajeitada, ridícula. No jornal, ele lera certa vez um relato de um policial que deixara fugir um ladrão preso. Nós rimos juntos, justificara-se o policial. Eu simplesmente não pude mais prendê-lo. Simplesmente não dava mais. Gregórios telefonou para Mariana Essa e Melody. Ninguém atendeu. Partiu então rumo à Baixa, até a Rua dos Sapateiros, onde, segundo o padre Bartolomeu, Jorge O'Kelly ainda atendia no balcão de sua farmácia. Foi a primeira vez, desde a sua chegada, que pôde andar com o sobretudo aberto. Sentiu o ar ameno no rosto e percebeu como estava contente por não conseguir ter encontrado as duas mulheres ao telefone. Não tinha a menor ideia do que poderia ter lhes dito. No hotel, haviam-lhe perguntado quanto tempo pretendia ficar ainda. Não faço ideia, dissera, pagando a conta pendente. A mulher da recepção seguira-o com o olhar até a saída. Ele vira no espelho junto da coluna. Agora ia caminhando lentamente até a Praça do Rocio. Viu diante de si Nathalie Rubin indo para a livraria Stauffacher, qualquer coisa parecida com isso. Será que ela sabia que para comprar a gramática persa deveria ir a Haupt na Falkenplatz? Num quiosque viu um mapa de Lisboa, com todas as igrejas desenhadas com suas silhuetas. Gregórios o comprou. Prado conhecia todas as igrejas e sabia tudo sobre elas. Contara-lhe o padre Bartolomeu. Visitara algumas delas com o padre. Deviam arrancar tudo isso, comentara quando passaram pelos confessionários. Quanta humilhação! A farmácia de O'Kelly tinha uma porta e janelas em verde escuro e dourado. Por cima, um bastão de esculápio. Na janela, uma balança antiga. Quando Gregórios entrou, vários sinos tilintaram, produzindo uma melodia suave e metálica. Sentiu-se aliviado por poder se esconder por trás dos muitos clientes. E então viu algo que não teria julgado possível. Um farmacêutico fumando atrás do balcão. O'Kelly acabara de acender um cigarro na brasa do anterior. Depois tomou um gole de café numa xícara em cima do balcão. Ninguém pareceu surpreso.
Com sua voz rouca, explicava coisas para os clientes e fazia piadas. Gregório teve a impressão de que conhecia todos intimamente. Esse então era Jorge, o ateu empedernido e romântico, sem ilusões de que Amadeu de Prado precisara para ser totalmente ele próprio. O homem cuja superioridade no xadrez fora tão importante para ele que era superior. O homem que explodira em gargalhada quando o silêncio constrangido depois do discurso blasfemo de Prado foi cortado por latidos de um cachorro. O homem que maltratou um contrabaixo até partir o arco porque percebeu que não havia esperança para sua falta de talento. E também o homem que Prado enfrentara quando compreendeu que ele condenara à morte Estefânia Espinhosa, a mulher que, se a suposição de Padre Bartolomeu estivesse correta, encontrou anos mais tarde no cemitério, sem que os seus olhares se cruzassem. Gregório saiu da farmácia e se sentou no café do outro lado da rua. Sabia que havia no livro de Prado uma anotação que começava com um telefonema de Jorge. Quando agora, em meio ao barulho da rua e rodeado por pessoas que conversavam ou simplesmente ficavam sentadas no sol da primavera, de olhos fechados, quando agora começou a folhear o dicionário e a traduzir, sentiu que acontecia com ele algo de grandioso e inacreditável. Estava ocupando-se com a palavra escrita em meio às vozes, à música, ao vapor de café. Mas você às vezes também lê jornal no café, argumentara Florence, quando ele lhe explicou que os textos demandavam muros protetores que mantinham à distância o barulho do mundo, de preferência os muros grossos e sólidos de um arquivo subterrâneo. Ah, sim, o jornal, replicara. Estou falando de textos. E agora, de repente, já não sentia falta dos muros. As palavras em português à sua frente se fundiam com as palavras em português que escutava à sua volta. Imaginava até Prado e O'Kelly sentados à mesa do lado e sendo interrompidos pelo garçom sem que isso prejudicasse as palavras. Ele vai ler o texto agora. É o texto que eu vou ler em seguida. As sombras desconcertantes da morte. Acordei sobressaltado com medo da morte, disse Jorge ao telefone. E ainda agora me sinto invadido pelo pânico. Era pouco antes das 3 da madrugada. Sua voz soava diferente da que eu conhecia quando ele falava com os clientes da farmácia. Oferecia-me alguma coisa para beber ou dizia, é a tua vez. Não que a sua voz estivesse tremendo, mas estava velada, como uma voz por trás da qual emoções poderosas, controladas a muito custo, ameaçam explodir. Ele sonhara que estava no palco, sentado em frente ao seu novo piano de cauda Steinway, e não sabia tocar. Pouco tempo atrás, ele, o obcecado racionalista, tinha cometido uma loucura. Com o dinheiro que seu irmão, que morrera num acidente, lhe deixara, ele comprara um Steinway, apesar de nunca ter tocado nem uma nota. O vendedor ficara espantado quando ele simplesmente apontou para o piano de cauda,
reluzente, sem mesmo abrir a tampa do teclado. Desde então, o piano, num brilho de museu, ficava em seu apartamento solitário, feito uma pedra monumental numa sepultura. Acordei e, de repente, me dei conta de que tocar o piano de cauda como ele mereceria ser tocado não está mais no alcance de minha vida. Ele estava diante de mim, de roupão, mais afundado na poltrona do que de hábito. Constrangido, esfregou as mãos sempre geladas. Agora tu certamente vais pensar, mas isso estava claro desde o início. Claro que eu, de certa forma, sabia disso, mas agora tu vês, só me dei conta plenamente quando acordei. E agora estou morrendo de medo. Medo de quê? Perguntei, esperando até que ele, o mestre do olhar direto, audaz, conseguisse olhar para mim. Medo de quê exatamente? Um sorriso fugaz passou pelo rosto de Jorge. Normalmente é sempre ele quem apela para a exatidão e contrapõe à minha tendência de deixar as coisas num limbo de incerteza a sua razão analítica, a sua compreensão química. Oi, perdão aqui que entrou algo aqui. A sua compreensão química do xadrez. Medo da dor física e da agonia terminal tinha que ser algo impossível em se tratando de um farmacêutico, disse eu. E quanto à humilhante experiência da decadência física e espiritual, bem havíamos conversado tantas vezes sobre meios e caminhos para o caso de ultrapassar o limite do suportável. De que então tinha medo? O piano de cauda, desde essa noite, ele me lembra que existem coisas que eu não vou mais ter tempo de fazer. Ele cerrou os olhos, como sempre quando se antecipava a um argumento mudo da minha parte. Não se trata de pequenas alegrias insignificantes e prazeres fugidios, como engolir um copo d'água num dia de calor e poeira. Trata-se de coisas que desejamos fazer e experimentar, porque só elas podem dar um sentido completo a esta nossa vida muito particular, e porque sem elas a vida permaneceria incompleta, um torso e mero fragmento. Mas a partir do instante da morte, ele já não estaria mais aqui para sofrer e lamentar essa sensação de imperfeição, disse eu. Sim, claro, retrucou Jorge. Parecia irritado, como sempre, quando escutava algo que lhe parecia irrelevante. Mas tratava-se da consciência atual, viva, de que a vida seria inacabada, fragmentada e a desejada coerência. Essa consciência era o pior, o medo da morte, portanto. Mas a infelicidade não consistia em que a sua vida ainda não tinha essa finitude interna agora, no momento em que estavam conversando. Não? Jorge negou com a cabeça. Disse que não estava lamentando não ter ainda vivido todas as experiências que teriam de fazer parte de sua vida para que essa fosse inteira. Se a consciência da atual insuficiência da própria existência fosse uma infelicidade em si, cada um teria que estar sempre infeliz com a necessidade de sua vida. Pelo contrário, a consciência da abertura era uma condição para que a vida fosse viva e não já morta. Portanto, devia ser outra coisa que determinava a infelicidade.
A consciência de que nem no futuro será possível vivenciar essas experiências que fechariam o ciclo da existência. Mas se não era válido para nenhum instante que a insuficiência nele latente o tornasse um instante infeliz, disse eu, por que isso não valia também para os momentos plenos da consciência de que a totalidade já não pode mais ser alcançada? Pois tudo levava a crer que a totalidade desejada só era desejável enquanto totalidade futura, algo aonde almejamos chegar e não algo a que chegamos. Vou expressar de outra forma, acrescentei. A partir de que ponto de vista é que a inalcançável totalidade pode ser lamentada, tornando-se um possível objeto do medo? Se não é o ponto de vista dos momentos que fluem, para quem a falta de totalidade não é um mal em si, e sim um estímulo e sinal de vivacidade? Jorge disse que era possível admitir que para sentir o tipo do medo com o qual acordara, era preciso assumir um ponto de vista diferente daquele dos momentos normais projetados para a frente. Para reconhecer a falta de totalidade como mal, a vida teria que ser vista como um conjunto, portanto, vista a partir do seu fim, exatamente como se faz quando se pensa na morte. Mas por que essa perspectiva deveria ser motivo de pânico? Perguntei. Enquanto vivenciada, a atual insuficiência da tua vida não é um mal em si. Nisso concordamos. Parece quase que ela só é um mal enquanto insuficiência que tu já não irás mais experimentar. Uma insuficiência que só poderá ser contatada além do túmulo. Pois tu, como sujeito da vivência, não podes correr para o futuro para ficar desesperado, a partir de um fim que ainda não chegou, sobre uma insuficiência da tua vida que ainda terá de se arrastar até esse ponto final antecipado. Assim, o teu pavor da morte parece ter um objeto estranho, uma insuficiência existencial que você nunca vai vivenciar. Adoraria ter sido capaz de tocar naquele piano de cauda, disse Jorge. Alguém capaz de tocar, digamos, as variações Goldberg de Bach. Estefânia, por exemplo, consegue. Ela tocou-as só para mim. E desde então trago em mim o desejo de também tocá-las. Até uma hora atrás, vivi com o sentimento indefinido e nunca verdadeiramente compreendido de que ainda teria tempo para aprendê-las. Só o sonho do palco me fez despertar com a certeza de que a minha vida chegará ao fim sem que eu possa tocar as variações. Muito bem, concordei, mas por que medo? Por que não simplesmente dor, desilusão, luto, ou mesmo raiva? Medo se tem de algo que ainda está por acontecer, que ainda temos que enfrentar. Mas a consciência do piano de cauda mudo para sempre já está aí. Estamos falando dele como algo presente. Esse mal pode perdurar, mas não pode piorar a ponto de poder haver um medo lógico de seu agravamento. Por isso, a tua nova consciência pode te deprimir e te sufocar,
mas não é motivo para pânico. Isso é um mal-entendido, contrapôs Jorge. O medo não se referia à certeza recém-adquirida, mas àquilo que já era certeza, precisamente da insuficiência futura, mas já agora estabelecida, da sua existência, que já era sensível agora como falta e que, pela sua dimensão, transformava interiormente essa certeza em medo. A plenitude da vida, cuja falta antecipada faz uma pessoa irromper em suores, o que pode ser isso? Em que pode consistir, tendo em vista a maneira rapsódica, alternada e inconstante das nossas vidas, tanto da exterior quanto da interior? Afinal, nós não somos feitos de um só material, nem um pouco. Estamos apenas falando da necessidade de saciar aquilo que vivenciamos. Aquilo que atormentava Jorge era o sentimento que se tornara inatingível, de estar sentado diante de um Steinway brilhante, apropriando-se da melhor forma da música de Bach com as próprias mãos? Ou seria a necessidade de ter vivenciado coisas suficientes para poder contar uma vida como tendo sido plena? Afinal, seria uma questão de como nos vemos a nós mesmos, daquela noção determinante que elaboramos há muito tempo sobre tudo o que teríamos de ter alcançado e experimentado para que a vida se tornasse algo com que pudéssemos concordar? O medo da morte, como o medo do não realizado, dependeria então, como me parece, totalmente de mim, pois sou eu quem forja a imagem da própria vida, como ela deve se realizar. Portanto, nada mais evidente do que a ideia de que bastaria mudar a imagem, de forma que a minha vida já coincidisse com ela. E logo o medo da morte deveria desaparecer. Se, no entanto, este medo continuar grudado em mim, é porque a imagem, embora feita por mim mesmo e ninguém mais, não resulta de um mero capricho arbitrário e não está disponível para mudanças aleatórias, mas, pelo contrário, está enraizada em mim e cresce a partir da dinâmica do meu sentir e do meu pensar, que sou eu. Assim poderíamos descrever o medo da morte como o medo de não conseguir se tornar aquele que pretendemos ser ou para o qual nos projetamos. A consciência nítida da finitude, como aquela que assaltou Jorge no meio da noite e como a que me vejo obrigado a provocar em alguns dos meus pacientes, através das palavras com as quais anuncio o diagnóstico mortal, abala-nos como nenhuma outra coisa, porque nós, muitas vezes sem o sabermos, vivemos em função de uma tal plenitude, e porque cada instante que experimentamos como um instante vivo, extrai a sua vivacidade do fato de que é uma peça no quebra-cabeça daquela plenitude não reconhecida. Quando se abate sobre nós a certeza de que esta plenitude nunca mais poderá ser alcançada, de repente não sabemos mais como devemos viver o tempo que agora já não podemos mais viver em função dessa plenitude. Esse é o motivo daquela experiência estranha e perturbadora pela qual passam alguns dos meus pacientes condenados à morte. A experiência de não saberem mais o que fazer com o pouco tempo que lhes resta.
Quando, depois daquela conversa com Jorge, fui para a rua, o sol estava prestes a nascer. E na contraluz, as poucas pessoas que encontrei pareciam silhuetas, simples mortais sem rosto. Sentei-me então no parapeito de uma janela de um andar térreo e esperei que os seus rostos se me revelassem quando chegassem mais perto. A primeira que se aproximou foi uma mulher de andar elástico. Seu rosto agora eu podia reconhecer. Ainda estava velado pelo sono, mas era fácil imaginar como ele se abriria à luz do sol, cheio de esperança e expectativa pelos acontecimentos daquele dia. Os olhos, perdão, os olhos prenhes de futuro. Um velho com um cachorro foi o segundo que passou por mim. Ele parou, acendeu um cigarro e soltou o cachorro para que este pudesse correr até o parque. Amava o cão e a sua vida com o cão. Disso os seus traços não deixavam dúvidas. A velha com o chale de crochê que veio depois de mais alguns instantes também gostava da vida, ainda que caminhasse com dificuldade com aquelas pernas inchadas. Ela segurava o menino com a lancheira firmemente na mão, talvez um neto que ela levava à escola no primeiro dia de aula, para que ele chegasse a tempo e não perdesse aquele importante início do seu novo futuro. Todos eles iriam morrer e todos sentiam medo quando pensavam nisso. Morrer em algum momento, sim, só não agora. Tentei me lembrar do labirinto de perguntas e argumentos através do qual eu errara com Jorge durante boa parte da noite, e da clareza que parecera tão palpável, mas que no último instante se afastara. Observei a jovem que estava se espreguiçando, o velho que brincava satisfeito com a coleira do cachorro, e a avó que mancava e acariciava o cabelo do neto. Não era evidente, simples e claro em que consistiria o seu pânico. Se nesse momento recebessem a notícia da sua morte iminente, virei o rosto tresnoitado para o sol da manhã e pensei: eles simplesmente querem mais da substância da vida, por mais leve ou pesada, por mais parca ou farta que esta vida possa ser. Não querem que ela tenha chegado ao fim, mesmo que depois do fim já não possam sentir a sua falta. E o sabiam. E o saibam, desculpa. Voltei para casa. Qual é a relação entre uma reflexão complexa e analítica com as certezas nítidas? Em qual das duas devemos confiar mais? No consultório, abri a janela e olhei para o azul pálido do céu sobre os telhados, as chaminés e a roupa nos varais. Como seria a minha relação com Jorge depois daquela noite? Nos enfrentaríamos no xadrez, como sempre, ou de outra maneira? O que a intimidade da morte faz conosco? Complexo isso tudo, né, gente? Bom, já está longo demais a conta, então eu já vou me despedir, deixar um abraço e dizer até amanhã. Tchau.